Hoje você vai caminhar por um lugar que quase se esqueceu de existir. Um jardim escondido no coração da antiga Pérsia, onde tudo acontece devagar. Devagar o suficiente para que até o silêncio encontre espaço. Você se deita em uma almofada antiga, à sombra de uma palmeira alta. O chão sob seus pés não é areia, mas pedras lisas, resfriadas por uma fonte que murmura histórias. Histórias que ninguém tem pressa de contar. Antes de se acomodar por completo, aproveita esse momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se isso realmente te fizer bem. E se quiser, me conta de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Agora, apague a luz. Se puder, ligue um ventilador por perto e vem comigo. Vamos entrar devagar nesse lugar onde o tempo não corre. Ele escorre. Você caminha por um corredor cercado por flores de nomes esquecidos. Nenhuma placa, nenhuma pressa. Só caminhos que levam a diferentes tipos de silêncio. Os antigos persas chamavam esses lugares de Paradisa. Espaços murados onde água, terra, ar e fogo existiam em equilíbrio. E agora, você é parte disso. O visitante sonolento, o elemento que faltava. Mais à frente, um corredor de jasmim cuidadosamente aparado. Dizem, e os estudiosos ainda discutem, que um imperador passou 6 horas observando um jardineiro decidir se deveria cortar uma única folha. No fim, a folha ficou. O som da água escorre por uma pequena fonte e cai em uma piscina de mármore. 3 patos boiam imóveis. Se fossem humanos, provavelmente teriam cargo vitalício. Um cheiro de hortelã e terra molhada chega com o vento. Você respira fundo. Talvez esse mesmo ar tenha inspirado poetas há séculos. Ou apenas gente com tempo suficiente para contemplar uma romã madura. As folhas não caem, elas repousam. Os pássaros não cantam, eles conversam. E o tempo apenas boceja. Uma tartaruga cruza seu caminho, sem pressa. Talvez indo até o pomar, ou talvez só andando, porque aqui até o movimento é calmo. Você está exatamente onde deveria estar. No jardim onde o cansaço evapora. E o silêncio cuida de tudo por você. Você se levanta do banco de pedra como quem se move dentro de um sonho. Os sons do jardim continuam baixos, delicados, como se tudo ao redor respirasse junto com você. À sua frente, uma estrutura discreta se revela entre arbustos. Uma abertura no chão, cercada por pedras gastas pelo tempo. Dela, vem uma brisa constante, úmida e silenciosa. Você se aproxima, curioso. É um canal subterrâneo de água, construído há séculos com precisão tão absurda que ainda hoje seria difícil repetir. Sem motores, sem bombas, sem pressa. Só gravidade, terra e paciência. Os antigos persas criaram esses túneis para trazer água das montanhas até os jardins. Água que viajava quilômetros, em silêncio, movida apenas pelo declive do solo. Você olha para dentro da abertura e vê o escuro úmido do túnel. Lá embaixo, a água escorre como se tivesse esquecido de parar. Os estudiosos ainda discutem quem inventou os primeiros canais. Alguns dizem que vieram da Babilônia. Outros juram que foram obra dos engenheiros persas. Mas ninguém questiona que, aqui, eles se tornaram arte. A água flui por canais de mármore, curvando-se como uma fita. Ela escorre por entre os caminhos do jardim, com precisão. Não sobra, não falta. A fonte murmura, nunca grita. O som parece alguém derramando chá, muito devagar. Você acompanha o fluxo até encontrar um poço de respiração. Era por essas aberturas que os trabalhadores tomavam ar durante a escavação. Também serviam para manutenção. E hoje, deixam o ar fresco escapar com suavidade.
Uma placa de pedra traz inscrições desgastadas, talvez instruções, talvez um poema. Você continua andando, seguindo o caminho da água. Mais à frente, um espelho d'água, raso, calmo, refletindo as nuvens e as folhas, como se o céu tivesse se deitado ali. Pequenas flores flutuam na superfície, como se tivessem sido colocadas ali, só para decorar seu pensamento. Você observa por um instante. Uma libélula passa e pousa na água. Ela toca e depois levanta voo, como se tivesse checado o horário. Do outro lado, o canal se divide. Um braço vai até uma fonte. O outro segue por entre árvores. Você escolhe o segundo, porque ele parece mais quieto. As árvores fazem sombra e o chão é coberto por folhas secas. No alto, galhos cheios de figos, pêssegos, romãs. Ninguém colhe, ninguém toca. Os frutos amadurecem sozinhos. Você se senta sob uma amoreira. A madeira do banco está morna, mas confortável. A luz do sol escorre entre as folhas. Você olha para o alto. O mundo se move muito devagar. Talvez seja isso o que faz este lugar tão diferente. Nada te chama, nada exige, só convida. Você fecha os olhos por um momento. Escuta a água fluindo. Escuta o ar passando pelas folhas. E pensa, talvez esse jardim continue existindo, só porque alguém ainda respira com ele. Talvez seja você. Você se levanta da sombra da amoreira e continua andando, sem pressa, como se cada passo fosse uma extensão da própria respiração. A trilha de pedras suavemente arredondadas te leva até uma estrutura discreta, meio escondida entre as árvores. Um pavilhão, simples por fora, mas logo você percebe que há algo diferente no ar. Você passa por cortinas de contas que balançam com o vento. Elas fazem um som sutil, quase musical. Lá dentro, o mundo parece mais fresco, mais quieto. O ar cheira a cedro, a rosas antigas, a madeira seca que nunca teve pressa para queimar. As colunas que sustentam o teto são esculpidas com formas geométricas, tão perfeitas que você se pergunta quantas mãos passaram por ali. O chão é coberto por tapetes gastos e no centro, uma fonte baixa, quadrada, com a água caindo em queda quase imperceptível. Você se aproxima e passa a mão pela superfície. É fria, é suave. É como tocar um pensamento que você ainda não teve. Dizem que esses pavilhões eram refúgios nos dias mais quentes. A brisa entrava pelas aberturas laterais e girava lentamente pelo interior, resfriando tudo com a ajuda das sombras e da água. Não havia tecnologia, só sabedoria e atenção. Você se senta sobre uma almofada larga. Ela cede levemente sob seu peso. Ao seu redor, janelas rendadas filtram a luz do sol em desenhos móveis que dançam pelas paredes. Você respira. O mundo lá fora ainda existe, mas agora ele parece mais distante. Um gato atravessa o pavilhão, andando como quem conhece cada centímetro do chão. Ele para, olha para você e deita. Simples assim. Nada mais precisa ser feito. O tempo passa, ou talvez não. É difícil saber. O som da água se mistura com o de um sino distante. Depois, o sino some e a água continua. Há rumores de que os reis usavam esse espaço para pensar, ou para não pensar. Alguns vinham sozinhos, outros acompanhados por poetas que falavam devagar demais para serem interrompidos. Você tenta imaginar essas conversas, versos soltos sobre frutas maduras, sobre a sombra das folhas, sobre a cor da luz. Uma mesa de mármore baixa, no canto, guarda um bule de bronze. Ele está frio, mas você finge que serve um chá. O peso da xícara imaginária nas mãos te acalma. O gesto é o suficiente. No teto, pequenos espelhos embutidos entre arabescos refletem a luz em pontinhos de brilho, como estrelas que decidiram morar aqui dentro. De dia, cintilam pouco. De noite, dizem que viram constelações.
A água da fonte escorre para um canal estreito e segue o caminho para outro espaço, mais escondido. Você se levanta, guiado por esse fio de água, por esse convite sem palavras. Na saída do pavilhão, a luz do fim de tarde te envolve com mais doçura. O cheiro de flores voltou. O som da fonte ficou para trás, mas ainda vibra, como memória recente. Você segue devagar, com a certeza de que alguma parte de você ficou lá dentro. Mais leve, mais quieta, mais inteira. Você volta a caminhar pelo jardim e o sol já começou a se inclinar mais visivelmente no céu. A luz, agora mais dourada, desenha sombras compridas sobre o chão de pedras. Cada passo seu ecoa suave, como se o próprio jardim tivesse sido projetado para que nada fizesse barulho demais. À sua frente, o caminho se abre em um pátio amplo, com bancos de pedra alinhados em semicírculo. No centro, um lago artificial. Raso, calmo, perfeitamente quieto. Tão quieto que a superfície reflete o céu com uma fidelidade que quase engana. Em meio à água parada, uma plataforma redonda de mármore branco sustenta um trono. Sim, um trono. Não grandioso, apenas firme, detalhado com relevos florais e marcas do tempo. Você não se aproxima imediatamente. Prefere observar de longe. Conta-se que os imperadores usavam esse espaço para contemplar. Não para falar, não para mandar, só para olhar e talvez cochilar. Você se senta em um dos bancos ao redor do lago. A pedra está morna, agradável. O vento sopra de leve, como quem sabe que esse é o momento de não se intrometer. Os estudiosos ainda se perguntam se esse tipo de estrutura era parte de algum ritual. Alguns dizem que era um teatro de silêncio. Outros acham que servia apenas para lembrar que até o poder precisa de pausa. Ao seu redor, pequenas estátuas decoram as margens. Pavões de pedra, um leão dormindo, um camelo de olhos fechados. Todos parecem congelados no mesmo estado de contemplação. A água espelha as folhas no alto das árvores. De vez em quando, uma folha se solta. Ela cai com lentidão e toca a superfície sem fazer alarde. Gira uma vez. Depois, segue flutuando. Você respira fundo. Talvez o jardim não tenha sido feito só para ser belo, mas para lembrar que a beleza existe, mesmo quando ninguém está procurando. Na borda do lago, inscrições quase apagadas trazem palavras em persa antigo. Não dá para ler tudo, mas uma frase se mantém clara. O tempo também se senta. Mais adiante, há um banco embutido numa parede de adobe, provavelmente usado pelos visitantes menos importantes. Mas naquele jardim, mesmo os bancos mais simples têm vista para o lago. Nada impede ninguém de olhar. Você passa por uma escultura que representa um escriba. Ele segura uma tábua e tem o olhar perdido no horizonte. Parece que vai anotar alguma coisa, mas talvez tenha esquecido o que era. Ou talvez só tenha decidido que não era urgente. O sol continua a descer. A luz agora toca a água em tons alaranjados. Você não sabe quanto tempo ficou ali. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parece importar. Você se levanta, dá uma última olhada para o trono vazio no centro do lago e sorri, porque naquele momento parece perfeitamente natural que ninguém esteja sentado ali. Às vezes, o lugar mais importante de todos é aquele que a gente não precisa ocupar. Você segue por um corredor mais estreito, onde o ar parece mudar de textura, mais fresco, mais constante, como se alguém tivesse deixado uma janela aberta no deserto. À frente, uma torre alta e esguia se destaca entre os ciprestes. Ela parece oca por dentro, com aberturas nos 4 lados, voltadas para o vento. Você chegou a uma das Badgirs, as torres de vento da antiga Pérsia. Elas respiram pelo jardim, e hoje respiram por você também.
Você entra no pavilhão abaixo da torre. O ar que desce por ali toca seu rosto com suavidade. Frio, silencioso, mais eficiente do que qualquer ventilador moderno e infinitamente mais bonito. Não há ruído de máquina, nem sopro forçado. Só o movimento natural do vento, guiado pelas paredes de barro e pelas passagens construídas com precisão. Os arquitetos de séculos atrás sabiam exatamente como posicionar cada abertura. Não por acaso, mas por escuta. Eles ouviam o vento e deixavam que ele ensinasse o caminho. Os estudiosos ainda discutem se essas torres eram instaladas segundo cálculos rigorosos ou baseadas em pura observação. Talvez as duas coisas. Talvez só intuição. Dentro do pavilhão, você nota o silêncio. É um silêncio diferente, não vazio, mas preenchido por ar em movimento. Como se as paredes estivessem sussurrando histórias para ninguém em especial. Você se senta no chão, encostado à parede fria. Ali ao lado, uma abertura no piso deixa ver um reservatório de água subterrâneo. É ele que resfria o ar que chega. Água e vento. Trabalho em dupla, sem pressa, sem interrupção. Você passa a mão pela borda da abertura. A pedra está fria, úmida. Um pequeno fio de vapor sobe em direção à torre. E você entende, o jardim não sopra vento. Ele convida o vento a entrar. Em uma das paredes, uma placa de pedra traz uma inscrição antiga. O vento traz calma a quem ouve e frescor a quem espera. Você fecha os olhos. O som do ar passando pela torre parece um canto leve, quase uma flauta. Não tem início, não tem fim. É contínuo, como uma respiração que nunca cansa. Você levanta e caminha até um segundo espaço, conectado à mesma torre. Ali, almofadas gastas estão dispostas em círculo, e no centro, um incensário apagado. Talvez usado para perfumar o vento, ou só para lembrar que até o ar pode carregar memórias. Você se senta de novo, porque aqui, cada parada faz sentido, e cada silêncio é uma forma de atenção. No alto da torre, um pássaro pousa e observa. Depois, recolhe as asas e se acomoda. O jardim continua imóvel, como se estivesse ouvindo junto com você. Cada folha, cada pedra, cada sombra, parte de uma música sem melodia. Você respira, mais uma vez, e entende que esse ar veio de longe, guiado por mãos invisíveis, movido não pela força, mas pela gentileza. Você deixa o pavilhão da torre de vento, e a luz do fim de tarde agora tem um tom mais dourado, quase mel. O chão à sua frente muda. As pedras agora estão alinhadas com uma precisão tão absurda que você sente vontade de andar mais devagar, só para não bagunçar nada com o olhar. Você chegou à parte mais ordenada do jardim. Cada canteiro tem um formato exato, quadrados perfeitos, retângulos proporcionais. E entre eles, canais de água cortam o espaço com ângulos retos, refletindo o céu como se fossem espelhos emoldurados por flores. A simetria é hipnotizante. Nada está fora do lugar. Nenhuma folha fora da linha. Nenhuma árvore inclinada para o lado errado. Você percebe que o jardim aqui não quer apenas agradar os olhos. Ele quer reorganizar o mundo. Trazer ordem onde tudo lá fora é pressa, barulho, distração. Os estudiosos acreditam que esses padrões refletiam uma visão de mundo. Não era só estética, era cosmologia. Um modo de lembrar que até o universo pode ser entendido, se você tiver paciência o bastante para observar. Você caminha entre os canteiros e vê flores plantadas em sequência. Amarelas, depois brancas, depois vermelhas, como um tecido costurado com pétalas. Ao lado de um dos canais, bancos baixos estão dispostos em perfeita simetria. Você se senta. A água passa por perto, sem fazer som. Ela não corre. Ela desliza. E você, mais uma vez,
desliza com ela. Em uma das paredes laterais, há uma inscrição em pedra quase apagada. Cada flor tem seu lugar, cada sombra, sua função. Você passa a mão sobre as letras. São rasas, mas firmes, como se tivessem sido escritas não para o tempo lembrar, mas para o tempo respeitar. Um pouco mais adiante, duas passagens idênticas levam a dois jardins internos. Você escolhe uma, mas já sabe que a outra levaria ao mesmo estado de espírito. Dentro, um chafariz simples no centro. Ao redor dele, lavanda e hortelã crescem com disciplina. O cheiro é fresco, limpo, quase medicinal. Você se aproxima da fonte. A água borbulha devagar, como se estivesse sonhando acordada. Você se senta à beira da fonte. A pedra está fria, mas confortável. A sombra das trepadeiras desenha formas geométricas sobre seu colo. Você observa o reflexo das folhas, distorcido pela água. E por um instante tudo parece fazer parte de um mesmo padrão. O jardim não quer te impressionar. Ele só quer te lembrar de que o mundo pode ter ordem. Mesmo que seja uma ordem inventada. Mesmo que seja só por algumas horas. Uma cerejeira no canto quebra a simetria. Ela floresce fora de época, delicada demais para ser prevista. E você entende, até aqui, entre linhas perfeitas, o inesperado tem espaço. Você se levanta, olha ao redor. Cada direção leva a outro lugar equilibrado, mas nenhum deles exige escolha. Porque neste jardim, qualquer caminho leva para dentro. E cada curva revela apenas mais silêncio. Você deixa para trás a simetria absoluta e segue por um caminho mais curvo, onde as árvores crescem com liberdade. Os arbustos não estão tão aparados. As pedras do chão parecem menos organizadas, mas mais vivas. Você sente que está entrando em outra parte do jardim. Uma parte mais rústica, mais antiga talvez, ou apenas mais íntima. O ar tem cheiro de amêndoas e terra quente. Há cestos de barro encostados nos muros baixos, cheios de cascas secas, sementes e restos de frutas. Você reconhece o perfume de damascos ao sol, misturado com poeira e tempo. Ali adiante, sob a sombra de uma figueira, há um círculo de bancos baixos. No centro, pedras queimadas, restos de cinzas. Talvez uma fogueira antiga. Talvez só um lugar onde alguém sentou por tempo demais. Você passa os dedos pela borda de um banco. Ele é áspero, mas acolhedor. Os estudiosos acreditam que essa parte do jardim era reservada aos cuidadores, aos jardineiros, aos sacerdotes. Aqueles que mantinham tudo funcionando, mesmo quando ninguém via. Você encontra uma escultura encostada num muro. É um homem simples, com o rosto coberto por um manto, segurando um ramo de flores, os olhos semicerrados, como quem olha para o chão ou para dentro de si mesmo. Ali, à sombra, você pensa em Zoroastro, o profeta que falava de equilíbrio, de luz e de ordem. Dizem que ele caminhava por jardins como este, em silêncio, não para ensinar, mas para ouvir. No zoroastrismo, o jardim não é apenas belo, é sagrado. Plantar é um ato de devoção. Regar é um gesto de fé. E cuidar da terra é conversar com o mundo invisível. Você caminha mais um pouco e encontra uma parede com placas de cerâmica penduradas. Nelas, desenhos de ferramentas, pás, enxadas, foices. Não como símbolos de trabalho pesado, mas como instrumentos de harmonia. Uma delas traz uma frase escrita à mão. Cavar é lembrar à terra que ela respira. Você segue entre as árvores. Um pequeno pomar aparece à sua frente. Figueiras, romãzeiras, ameixeiras. Os frutos crescem sem pressa. Alguns já caíram no chão. Ninguém os recolhe. Eles são deixados ali. Para o tempo, para os insetos, para o ciclo continuar. Em meio ao pomar,
esculturas quase escondidas, figuras humanas colhendo frutas. Não têm rostos detalhados, nem roupas nobres. São pessoas comuns, ou sombras delas. No tronco de uma romanceira há uma inscrição entalhada, simples, firme. Tudo o que cresce sem pressa dura mais. Você passa a mão sobre a madeira. A casca é rugosa, mas viva. Você olha para o alto. A luz passa entre as folhas. Os frutos balançam levemente. E você entende que esse jardim, silencioso e escondido, também faz parte da mesma paisagem. Porque às vezes o que sustenta tudo é aquilo que ninguém vê. Você deixa o pomar em silêncio, como quem sai de uma conversa que não precisa de resposta. Os sons ao redor mudam de novo. Agora há algo a mais no ar. Um ritmo, um compasso lento, repetido, como uma canção que só se ouve se você parar completamente. Você segue por um caminho estreito e se depara com um pátio circular. No centro, uma fonte, mas diferente de todas as que você viu até agora. Ela não jorra água. Ela a deixa escorrer, degrau por degrau, e em cada degrau um sino de bronze. A água cai sobre eles com precisão. Cada gota produz um som único, um tim, depois um blim, e então silêncio, até a próxima gota. Você se aproxima devagar. O som preenche o ar de forma tão delicada que qualquer passo apressado pareceria desrespeito. Você se senta à margem da fonte e observa. Não acontece nada, mas o nada é o suficiente. Esse tipo de fonte era projetado para tocar música. Uma música lenta que nunca se apressa, nem repete a mesma melodia do mesmo jeito. Os estudiosos acreditam que ela servia para marcar o tempo das orações, ou apenas para embalar o pensamento. Há debates, sempre há, mas ninguém duvida do efeito. Ao redor do pátio, sinos menores pendem de cordas amarradas em pergolados de madeira. Eles balançam levemente com a brisa. Você escuta o som misturado. Gotas d'água, sinos de bronze, folhas tocando outras folhas. Tudo isso forma uma espécie de linguagem, feita só para quem não está com pressa de entender. No centro da fonte, uma escultura simples. Um pássaro de asas abertas. Não voa, não canta, só observa. Uma gota d'água escorre pela cauda da escultura e cai com precisão no sino de baixo. Mais um som, mais um silêncio entre os sons. Você fecha os olhos. O som da fonte continua. E com ele, o tempo perde os contornos. Você sente que poderia ficar ali por horas ou minutos. Difícil saber a diferença agora. Você abre os olhos e vê uma porta de madeira entreaberta. Ela balança com o vento. Você a empurra com cuidado. Do outro lado, uma sala pequena, vazia, com paredes simples. No fundo, um mosaico. Ele mostra alguém deitado sob uma árvore com uma fonte ao lado. Um jarro caído e uma frase entalhada abaixo: que o som da água te leve antes do sono chegar. Você não diz nada, não precisa. Você volta para o pátio, senta de novo. A fonte ainda canta, o pássaro ainda observa e o jardim continua tocando sua canção de adormecer. Você ouve cada som, separa cada nota, depois deixa tudo se misturar de novo e pensa: talvez esta seja a única orquestra do mundo onde ninguém precisa aplaudir. Você se levanta do pátio musical com o cuidado de quem acabou de sair de um sonho. O som da fonte continua tocando atrás de você, como se dissesse que ainda estará ali quando você quiser voltar. À sua frente, o caminho muda outra vez. Agora, ele é mais aberto, mais colorido. Há flores diferentes das que você viu até agora. Cores vivas, formatos incomuns. Você percebe que essas plantas não pertencem originalmente a este lugar. São visitantes, ou melhor, viajantes. Você chegou à parte do jardim onde as flores contavam histórias de outros mundos.
Este é o jardim das espécies trazidas de longe. Flores da Índia, arbustos da Etiópia, sementes do Egito, todas reunidas aqui, crescendo juntas, como uma coleção viva de mapas que brotam. Os imperadores persas, fascinados pelas rotas comerciais, costumavam trazer consigo não só especiarias e tecidos, mas também mudas raras. E cada flor que florescia nesse solo era a prova de que distância não é obstáculo quando se tem tempo e cuidado. Você caminha entre os canteiros e observa flores azuis como pedras preciosas, outras quase translúcidas. Uma parece uma estrela, outra uma chama, nenhuma igual à anterior, mas todas aceitas no mesmo solo. Há registros antigos que falam de caravanas que cruzavam desertos inteiros só para entregar uma muda rara, com caixas de madeira cheias de terra úmida, regadas todos os dias com água levada a pé, guardadas como tesouros. E talvez fossem mesmo. Os estudiosos ainda discutem o verdadeiro propósito desses jardins botânicos. Seriam demonstrações de poder, experimentos científicos, vitrines de vaidade imperial, ou só uma coleção de belezas. Ninguém sabe ao certo, mas a beleza continua aqui, mesmo sem explicação. Você para diante de um pequeno lago retangular. Nas bordas, flores flutuantes formam círculos naturais. Peixes dourados nadam por baixo, indiferentes à origem das plantas. Você se abaixa, toca a água com a ponta dos dedos. Ela está fria. O reflexo devolve seu rosto entre flores de 5 continentes. Você sorri. Ao lado do lago, uma placa de pedra com musgo cobre parte da inscrição. Você limpa com cuidado e lê. A beleza não pergunta de onde veio. Você caminha até a sombra de uma árvore baixa. As folhas são largas e o cheiro cítrico. Você se senta no chão, encostado no tronco, e observa tudo ao redor. É um lugar onde as diferenças não brigam. Elas crescem juntas, sem pressa, sem disputa. Aqui, nesse canto calmo de um jardim perdido, você entende. Nem sempre é preciso pertencer para florescer. Às vezes basta ter espaço e água suficiente. Você deixa o lago das flores viajantes com um passo mais lento do que antes. Não porque esteja cansado, mas porque aprendeu que tudo aqui funciona melhor quando desacelera. O caminho agora serpenteia entre colunas de pedra clara, com desenhos quase apagados pelo tempo. À frente, uma figura familiar começa a surgir entre as sombras do entardecer. Uma estátua, não de um deus, nem de um poeta, mas de alguém muito conhecido. Alexandre, o Grande. Sim, aquele mesmo. O conquistador, o estrategista, o eterno viajante. Você se aproxima. A escultura o mostra jovem, com armadura leve e um olhar distante, como se observasse o jardim tentando entendê-lo ou copiá-lo. Dizem que quando Alexandre chegou à Pérsia, não foi a riqueza que o surpreendeu, nem os palácios, nem os exércitos. Foi o jardim. Ele nunca tinha visto um lugar onde o tempo fosse tratado com tamanha reverência, onde o silêncio tivesse valor e onde a água obedecesse caminhos desenhados por mãos tão antigas quanto os próprios sonhos. Você caminha entre as colunas. Cada uma delas traz inscrições em línguas diferentes: grego, persa, algumas ilegíveis. Mas em uma delas está escrito: mesmo o conquistador dorme sob as folhas. Alexandre teria ordenado que se construíssem jardins como este em todas as cidades que fundou depois, copiando os canais, imitando os espelhos d'água, repetindo as formas geométricas. Mas nenhum deles era igual, porque este lugar não era apenas terra e planta, era tempo. Você encontra uma escultura de um escriba sentado, observando um vaso de flores, a pena na mão, o pergaminho no colo, a expressão calma,
Talvez ele estivesse registrando os detalhes para levar ao Egito. Ou talvez estivesse apenas esperando o vento certo. Ao lado do escriba, uma pequena placa mostra o mapa do mundo conhecido na época. Ao centro, entre os nomes de reinos e cidades, está o símbolo de um jardim. Não uma fortaleza, não um trono, um jardim. Você se senta nos degraus da estrutura central. O vento sopra entre as colunas, criando um som leve, como uma harpa esquecida tocada pelas mãos do entardecer. Acima de você, folhas balançam devagar e o céu muda de cor. Você fecha os olhos e imagina Alexandre parado ali, com os braços cruzados, tentando entender por que nada neste lugar precisava ser conquistado. Porque neste jardim, tudo já estava no lugar. Antes mesmo que alguém chegasse, você abre os olhos. As colunas continuam de pé. As flores continuam abertas. E o jardim continua sendo o que sempre foi. Um espaço onde não se vence, apenas se permanece. Você desce lentamente os degraus de pedra, deixando para trás a sombra das colunas e o olhar imóvel de Alexandre. O caminho agora se estreita, ladeado por ciprestes mais altos. A luz do dia está mais fraca, filtrada pelas folhas. Tudo parece se recolher. E então você vê, no centro de uma clareira, um jardim que não parece jardim. Parece um tapete. Sim, um tapete feito de flores vivas, plantas rasteiras, pedras coloridas e grama aparada em linhas milimetricamente simétricas. Vermelhos, verdes, dourados e lilazes, costurados pelo chão, como se alguém tivesse bordado a terra. Você se aproxima devagar. As cores são suaves, mas organizadas com uma precisão que chega a ser hipnótica. Você reconhece padrões parecidos com os dos tapetes persas que já viu em livros, em museus, em sonhos. Mas aqui, eles respiram. Dizem que esses tapetes vivos eram refeitos a cada estação. Quando uma flor deixava de florescer, outra tomava o seu lugar. Quando o tempo mudava, as cores também mudavam. Era um tipo de costura viva, onde a linha era o cuidado e o tecido, a paciência. Você caminha ao redor da borda do tapete e percebe pequenos canais de água passando entre os canteiros. Eles refletem as cores das flores, como se duplicassem o bordado. Nada escorre fora de lugar. Nenhuma gota de água ousa sair da linha. No centro do tapete, há uma fonte simples. O som que ela faz é quase imperceptível, como se tivesse aprendido a não interromper a simetria. Você sobe até um pequeno mirante de pedra, de onde pode ver o desenho completo. Ali de cima, o jardim revela toda a sua geometria. É como olhar para um mandala gigante, vivo, pulsando de silêncio. Você se senta no parapeito e observa. O vento sopra devagar. As flores balançam, mas não quebram o padrão. Tudo obedece a um ritmo que não se explica, mas que acalma. Ao lado do mirante, uma inscrição gravada no mármore. Olhar é uma forma de tocar sem pressa. Você lê devagar, depois fecha os olhos. A imagem do tapete continua ali, na sua mente. As cores, a forma, a simetria. E talvez esse seja o segredo. O jardim foi feito para ser visto de cima, mas sentido por dentro. Você desce os degraus e caminha de volta ao caminho principal. Atrás de você, o tapete vivo permanece, costurado com flores, silêncio e tempo. Você volta ao caminho principal. A luz agora é dourada e baixa. Cada folha parece iluminada por dentro. E tudo começa a ficar mais quieto, mais lento. Adiante, o jardim muda de novo. Você percebe primeiro pelos sons, ou pela falta deles. Depois, pelo movimento, ou pela ausência. E então você vê gatos. Um, deitado no topo de um muro baixo, dormindo com uma pata pendurada no ar. Outro, lambendo uma perna com a concentração de um monge. Mais adiante,
Um terceiro se espreguiça preguiçosamente dentro de um vaso vazio. Todos à vontade. Todos certos de que pertencem. Este é o setor silenciosamente governado por gatos. Não há sinalização, nem estátua dedicada. Mas você sabe, eles estão no comando aqui. Dizem que os gatos foram presença constante nos jardins da Pérsia, não só por sua habilidade em manter longe os pequenos invasores, mas porque sua forma de viver combina com o ritmo do lugar. Eles caminham como a água escorre, dormem como as folhas repousam, despertam só quando realmente necessário, ou nunca. Você se senta em um banco de pedra coberto de folhas secas. Um gato se aproxima, olha para você e se acomoda ao seu lado como quem aprova sua presença, sem cerimônia, sem esforço. Mais adiante, há um pequeno pavilhão aberto. Lá dentro, um guarda dorme sentado, a cabeça pendendo para o lado. Ao lado dele, um gato também dorme, ambos em total sintonia com o espírito do jardim. Vigiam com os olhos fechados. E com sucesso. Na parede ao fundo, um mural de azulejos retrata cenas do jardim. Homens colhendo frutas, mulheres regando flores, poetas deitados sob as árvores. E em quase todas as cenas, escondido em algum canto, um gato. Historiadores divergem sobre o status dos gatos nesses espaços. Alguns dizem que eram apenas tolerados, outros que eram tratados com reverência. Mas ninguém nega que estavam sempre por perto. Você caminha mais um pouco e vê uma tigela de cerâmica encostada à sombra. A água dentro, fresca, colocada ali por alguém, para alguém. Você se agacha perto da tigela e lê a inscrição entalhada no barro. Para quem não pede, mas sempre recebe. Você olha ao redor. Os gatos estão por toda parte, dormindo nos muros, deitados nos telhados, observando você passar, ou ignorando por completo. Você encontra uma escultura de pedra quase escondida entre as plantas. Representa um gato enrolado, dormindo. Sobre a base da escultura, apenas uma palavra: paz. Você se senta mais uma vez. Um gato sobe em seu colo, ronrona, fecha os olhos. O jardim parece ter parado, não por mágica, mas por escolha. E nesse momento, tudo o que existe é o som da respiração tranquila de um animal que nunca se apressa e o peso leve de um corpo que confia em você, sem fazer perguntas. Você não se move, porque neste instante você também é parte do jardim. Você deixa o pavilhão dos gatos com passos leves, como quem tenta não acordar ninguém. O caminho estreito se abre de novo, revelando um nível mais baixo do jardim. Degraus de pedra te levam até lá, cobertos por folhas secas que rangem suaves sob os pés. No final, um portão de madeira entreaberto. Você empurra com delicadeza. Ele range, mas não reclama. Você entra em um espaço murado, mais simples, mais quieto, menor, mas cheio de detalhes. Aqui não há flores ornamentais, nem espelhos d'água. Há ferramentas, vasos vazios, sementes separadas por tamanho e silêncio. Este é o lugar onde o jardim nasce, o coração oculto, a oficina dos jardineiros. Você caminha entre bancadas gastas pelo uso. Sobre uma delas, um punhado de sementes repousa em potes de cerâmica. Ao lado, uma caderneta aberta com anotações feitas à mão. Listas simples: podar os limoeiros, replantar os cravos, trocar a água dos peixes. Você se pergunta quem escreveu. Talvez alguém que passou a vida aqui, sem nunca ser nomeado em livros, mas sem quem nada teria sobrevivido. Os estudiosos encontram raros registros desses trabalhadores. Poucas palavras, mas muitos vestígios. Poemas que os mencionam com respeito. Desenhos em miniaturas. Ferramentas enterradas com cuidado, como se fossem relíquias. Você passa por uma parede onde placas de argila estão penduradas em pregos de ferro, cada uma com um símbolo.
Um sol, uma gota, uma pá, uma flor. E sob cada uma, frases curtas. Regar antes que o calor acorde. Colher só quando o aroma diz sim. Você segue até um pequeno jardim escondido dentro do jardim. Ervas aromáticas crescem ali. Hortelã, manjericão, sálvia. O cheiro é forte, mas não invade, apenas acompanha. No centro, um relógio de sol. Pequeno, silencioso, ele marca a sombra. E talvez o tempo de outra maneira. Você se senta em um banco de madeira. Ali, preso por um prego enferrujado, um aviso rabiscado. Quem rega com cuidado dorme com a alma leve. Você encosta as costas na parede. Ela ainda carrega o calor do dia. Uma brisa sopra, fraca, mas suficiente. Você fecha os olhos, não por cansaço, mas por respeito. Ali, no espaço dos que cultivam o invisível, você descansa, sabendo que mesmo aquilo que ninguém vê é o que sustenta tudo o que se lembra. Você se levanta devagar do banco dos jardineiros e volta ao caminho principal. A luz está diferente agora, mais baixa, mais dourada. E o jardim, de alguma forma, está ainda mais quieto do que antes. Você anda por alguns minutos entre árvores altas e sombras longas, até que, lá na frente, algo começa a aparecer. Não é grandioso, nem chamativo, mas você sente que é o fim de alguma coisa, ou talvez o começo de outra. Um conjunto de colunas brancas se ergue em círculo. No centro, um lago raso, completamente parado. A superfície da água é tão lisa que você hesita em se aproximar, como se fosse vidro. No meio da lagoa, flutuando sem pressa, está um único cisne branco. Ele não se move, apenas observa, ou descansa, ou espera. Este é o ponto mais calmo do jardim. O centro silencioso de tudo, o lugar onde até o som da água decide descansar. Você se senta à beira da lagoa. A pedra está fria, mas agradável. E ali, diante do cisne, você sente que não há mais nada a buscar, nem mais perguntas a fazer. Há esculturas pequenas ao redor, flores de pedra, moldadas com tanta delicadeza que parecem reais. Algumas estão quebradas, outras cobertas de musgo, mas todas ainda pertencem. Ao lado da água, uma pedra baixa com uma frase entalhada. Se tudo foi dito, resta apenas escutar. Você olha para o cisne. Ele fecha os olhos. E você também. Os estudiosos contam que este jardim foi abandonado por um tempo, que guerras, enchentes ou reformas o deixaram adormecido. Mas alguém voltou. Talvez um rei, talvez um jardineiro, talvez ninguém importante, apenas alguém como você, procurando um pouco de silêncio. No canto da clareira, um pergolado leva a um pavilhão. Lá dentro, só um banco. E sobre ele, um livro fechado. Você não o abre, porque aqui, o que importa já foi dito. Sem palavras. Você volta até a lagoa. O cisne dorme. A água não se move. O vento parou. E o jardim, este último pedaço da Pérsia esquecida, te recebe uma última vez. Não com festa, mas com silêncio. O tipo de silêncio que entende o que você precisa, sem precisar perguntar. Você permanece mais um tempo à beira da lagoa. O céu começa a mudar de cor, do dourado para o azul profundo. E as primeiras estrelas já aparecem entre os galhos altos. Você se levanta devagar, não por obrigação, mas porque o corpo entende que é hora. A luz do jardim agora vem apenas de reflexos, da água, das pedras claras, do brilho discreto de folhas que ainda seguram os últimos raios do dia. Você volta a caminhar. O caminho que antes parecia labirinto, agora é tranquilo, quase familiar. Você reconhece as curvas, os cheiros, o som distante de uma fonte que já não se mostra. É como se o jardim soubesse que está na hora de te levar de volta. No chão, folhas secas cobrem as pedras em desenhos aleatórios.
mas nenhum deles parece fora do lugar. Você percebe que até o que é desorganizado aqui tem sentido, ou simplesmente não precisa ter. Mais adiante, você passa pela figueira onde os jardineiros descansavam, pelo banco de pedra onde sentou com um gato no colo, pelo espelho d'água com flores estrangeiras. Tudo ainda está ali, mas diferente, como se estivesse se despedindo também. Você sente que não precisa ver tudo de novo, porque agora o jardim está dentro de você. O vento sopra de leve. Os sinos distantes tocam uma última vez. Talvez você nunca mais volte aqui com os pés, mas sua respiração, essa já sabe o caminho. Você para mais uma vez, olha ao redor, e então, sem cerimônia, sem tristeza, segue em frente, sabendo que tudo o que importa ficou. Agora, o jardim ficou para trás, mas parte dele segue com você. As fontes ainda murmuram em algum canto da sua memória. As flores continuam desabrochando, mesmo de olhos fechados. E o cisne dorme, como se o mundo inteiro tivesse aprendido a parar junto com ele. Você ainda sente o frescor do vento, vindo das torres, o calor morno das pedras sob as mãos, a macia silenciosa das almofadas gastas. Nada disso precisa ser lembrado com nitidez. Basta deixar que essas sensações te acompanhem, como um eco suave do que já foi vivido. Seus pensamentos desaceleram. Eles não disputam mais espaço. Eles se alinham como os caminhos daquele jardim. Sem pressa, sem urgência, sem peso. O corpo repousa, a mente se acomoda. E o mundo, por um instante, parece silenciosamente equilibrado. Tudo está onde deveria estar, incluindo você. Não há mais perguntas, nem respostas. Apenas a presença leve de quem não precisa ir a lugar nenhum. Você pode voltar aqui sempre que quiser. O jardim estará esperando, com as mesmas sombras, as mesmas fontes e o mesmo silêncio que te acolheu hoje. Agora, feche os olhos. Sinta o ar se tornando mais denso, mais calmo, mais distante. Deixe que o último som da água se apague aos poucos e que a imagem do cisne te acompanhe suavemente enquanto você se entrega ao descanso. Boa noite.